Nós temos história. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. Chegamos ao nosso terceiro encontro. Hoje discutiremos a década de 20. Vamos entender o impacto da Semana de Arte Moderna de 22 e as transformações na cultura brasileira. O movimento tenentista e a coluna Prestes, a cisão dos anarquistas e a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Os tensionamentos na Primeira República e a repressão dos governos sobre a sociedade civil organizada. Vamos lá? Nós temos história. Olá, amigos, olá, companheiros e companheiras. Professor Wendel, professor Francisco, vocês me deram a tarefa de falar dos anos 20. Mas tem um problema, professor Francisco, professor Wendel. Não dá para falar da década que antecede a Revolução de 1930, sem, por exemplo, citar a Primeira Guerra Mundial, que é datada de 1914 a 1918. Tem forte influência na década de 20 e na década de 30 e 40. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela é os pressupostos que vai implodir a grande Segunda Guerra Mundial. Vamos aqui lembrar que os motivos da Primeira Guerra Mundial eram o imperialismo, era a partilha da África, eram as disputas prévias não resolvidas, era um complexo sistema de alianças, governos não unificados, e que tem de um lado a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, na Tríplice Aliança, e do outro lado, a Tríplice Entente, a França, o Reino Unido e a Rússia. É uma guerra que envolveu diversos países, matou milhões de pessoas, e que teve no Tratado de Versalhes a pequenez dos vencedores. Porque a Inglaterra, a França, e um pouco menos a Rússia, que nós vamos falar um pouco adiante, não tiveram a grandeza dos vencedores. Humilham a Alemanha com sanções que vão gerando o sentimento de ódio para o nascedouro do nazismo de Adolf Hitler. Não dá para falar da década de 20 desconsiderando a grande Primeira Guerra Mundial. Outro dado que dificulta falar da década de 20 é a gloriosa Revolução de 1917 da Rússia, que influencia não só as décadas posteriores, influencia até hoje a humanidade. E é importante a gente ressaltar que as causas da Revolução Russa, ela queria modelo agrário, feudal, industrialização tardia, concentração de riqueza na mão da aristocracia, a fome, a miséria e a insatisfação social foram os elementos que geraram a Revolução Russa. Através da Revolução Russa, nascia, futuramente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma das grandes vencedoras da Segunda Guerra Mundial, e elementos que influenciaram diretamente as décadas subsequentes. Revolução Russa, que teve como um de seus principais líderes Lenin. Mas também não dá para falar da década de 20 sem citar a catástrofe que se abate na humanidade, que foi a gripe espanhola. Pandemia essa que matou mais de 50 milhões de habitantes. Embora tenha o nome de gripe espanhola, ela não é espanhola. Ela não é uma gripe gerada na Espanha. Há muitas discussões, mas diz a história que ela é uma gripe nascida nos Estados Unidos. E aí a gente tem a grande pandemia da gripe espanhola, que também vai influenciar diretamente
a década de 20. O Brasil também sofreu com todos esses eventos, seja da Primeira Guerra Mundial, seja da Revolução de 1917 na Rússia, seja com a gripe espanhola. Mas, no apagar das luzes, nós temos aí diversos eventos que influenciam e que marcam a década de 20. Agora, a década de 20, companheiro Wendel, companheiro Francisco, é a década que antecede a grande Revolução Brasileira, onde o trabalhismo, enfim, chega ao poder. Primeiro, nós temos no Brasil o movimento operário de 1917 a 1920. E o que era esse movimento operário no Brasil? Primeiro, o Brasil tinha uma grande migração, principalmente de italianos e japoneses que vinham para o Brasil tentar a vida, fugindo da guerra, fugindo da miséria, das pandemias, da pobreza. Mas vinham já formados politicamente. Vinham sabedores de que não poderiam ser escravos, de que não tinham direitos, e ajudam na formação política do Brasil, da classe operária brasileira. Inicia o movimento operário no Brasil, com greves, com reivindicações, com protestos, de uma certa forma, emparedando a velha oligarquia, a velha república. Nós tivemos greves importantíssimas nesse período. Movimentos importantíssimos. Veja, por exemplo, que o grande empresário paulista, de origem italiana, que era da família Matarazzo, com as suas fábricas, o quanto sofreu com o movimento operário brasileiro, que também embute aqui um pouco da ideologia anarquista no Brasil. Professor Wendel, professor Francisco, muitas pessoas confundem o anarquismo como falta de ordem, falta de governo. Não! O anarquismo é ausência de opressão. Este é um dos principais lemas do anarquismo. Espinha dorsal do anarquismo é a ausência de opressão. Então você tem um movimento operário no Brasil importante na década de 20. Mas a década de 20 tem também a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu no dia 5 de junho de 1922, que tem como seu contexto histórico na cidade do Rio de Janeiro, aonde a dominação da República Velha no governo de Epitácio Pessoa, a qual impõe o fechamento do clube militar e a prisão do gaúcho Hermas da Fonseca, ex-presidente do país, que governou durante 1910 a 1914. A revolta dos 18 do Forte foi liderada pelo tenente-coronel Euclides Hermas da Fonseca, filho do marechal oligarca, que é o princípio do tenentismo. O 18 do Forte é um ensejo do tenentismo no Brasil. O tenentismo que tem as principais propostas que vão se culminar com a Revolução de 30. Movimento de extrema importância, que pregava o voto secreto, a participação da mulher, o fim dos privilégios das elites brasileiras. Esse era o princípio tenentista. Derrotado, mas que, através da sua derrota, se junta ao Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que no final da sua vida vai morrer como presidente de honra do PDT. Através dos 18 do Forte de Copacabana, do tenentismo, nós temos a Coluna Prestes, que foi um movimento que percorreu todo o Brasil, sem nunca sofrer uma derrota. Jamais a Coluna Prestes foi derrotada. Só para você ter uma ideia, dos mais de 7 mil quilômetros que a Coluna Prestes percorreu, entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia.
ela vai se dissolver na Bolívia. Mas a coluna Prestes, ela vai para o sertão do Brasil conhecer a miséria do sertão brasileiro. Mas mais do que conhecer a miséria do sertão brasileiro, ela vai politizar, criar as condições para a Revolução de 30. Vale lembrar que Getúlio Vargas, antes de assumir a liderança da Revolução de 30, ele manda chamar o Prestes para liderar a Revolução de 30. Para liderar a Revolução de 30. Prestes não queria. Estava se convertendo ao comunismo. Então não dá para analisar a década de 20 sem citar a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, gripe espanhola, esses acontecimentos que eu coloco agora na década de 20 e fechando a década de 20. A quebra da Bolsa de Nova York, que é a maior crise econômica que a humanidade experimenta. E que no Brasil, o Getúlio resolveu melhor do que os americanos. Porque quem inaugura o New Deal, que é um dos remédios da solução econômica americana, foi Getúlio. Para ativar a economia, você paga o operário para fazer o buraco e você paga ele para fechar o buraco. Mas você tem que girar a economia. E Getúlio, através dos seus princípios de desenvolvimento econômico, social, soberania nacional, inaugura essa fase no Brasil. Acode os plantadores de café. Gera um desenvolvimento jamais visto na história brasileira. Mas eu pulei aqui, na década de 20, propositalmente, a Semana de Arte Moderna, da minha São Paulo, porque o professor Francisco é especialista em arte, em modernismo, e vai agora aqui nos brindar um pouco com a sua análise da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Com você, professor Francisco, e a sua arte. Agora é hora de história e, gente, vocês não vão acreditando em tudo que o Henrique fala, não, que eu não sou especialista nesse tanto de coisa, não, viu? Eu sou um humilde historiador trabalhista, proletário e unido com a causa popular desse país. Mas esse tema é muito bom. Esse tema, como diz aqui em Minas, é bom demais. Sabe por quê? Porque ele é um tema que fala de São Paulo, claro, mas fala do país todo, fala da celebração do que é ser brasileiro. Talvez na verdade, o movimento mais importante da nossa Primeira República, do ponto de vista artístico. Mais importante não só pelas obras que construiu, mas também pela importância que teve, pelo tanto que chamou a atenção, por quem reuniu. Ainda na ressaca de um período que é conhecido na história, aqui, gente, não precisa decorar isso não, mas teve um período na história ali entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, que foi conhecido como Belle Époque, que era a Bela Época. Em geral, as moças com aqueles cabelinhos Chanel, os vestidos mais curtos, abandonando aqueles trajes do século XIX. Ou seja, ainda naquele espírito que eu já falei para vocês nos nossos encontros anteriores, no espírito da novidade, do novo, do moderno, na vontade de abandonar os valores do século XIX, a moral conservadora do século XIX. Então, na ressaca dessa bela época, da bela época, no pós-guerra, pós-Primeira Guerra, quando a humanidade pensou que nunca mais haveria um conflito tão violento e com tantas mortes, mal sabia essa humanidade que veria a ascensão do nazismo e do fascismo, o que levaria o mundo à Segunda Guerra Mundial, um conflito ainda mais violento. Mas, naquela ressaca no pós-guerra, um grupo de artistas brasileiros, pintores, escritores, compositores, membros dessa intelectualidade, figuras notáveis pelas suas obras, pelos seus estudos, ainda, claro, muito ligados às elites das suas terras natais, eles se juntaram e organizaram o que a gente convencionou chamar de Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna, ela tem uma proposta muito, muito clara, ela tem uma proposta muito, muito brasileira. Por quê? Porque ela queria apresentar uma arte nacional, uma arte que é nossa, uma revolução estética. Ela queria dizer, olha, nós não somos europeus, como bem lembra o Darcy, nós somos o porvir, nós somos o encontro do indígena, do africano e do europeu, que aqui no Brasil se tornaram brasileiros. Então, esses artistas, eles vão
propor uma arte brasileira, eles vão abandonar um pouco a formalidade da arte europeia, do parnasianismo e seus academicismos e sua métrica. Eles vão propor uma arte brasileira ainda também inspirada no futurismo, no cubismo, no dadaísmo, que são vanguardas artísticas europeias da época. Eles vão valorizar a identidade brasileira, eles vão valorizar a fusão, a nossa miscigenação, a nossa mestiçagem, ainda que o termo esteja seja um pouco polêmico, e muita gente não gosta do termo, mas essa grande mistura, eles vão valorizar a experimentação estética, a liberdade de expressão, a aproximação da linguagem coloquial, dita vulgar pelos meios acadêmicos da época, das expressões artísticas mais refinadas. Eles vão também dizer do cotidiano do brasileiro. O cotidiano passa a ser um tema importante. E um marco dessa semana é o glorioso Manifesto Antropofágico. O Manifesto Antropofágico é uma obra sensacional, é uma obra que tem que ser lida, eu acredito que tinha que ser lida por todo brasileiro, por toda brasileira, porque é genial, e o Oswald de Andrade foi muito feliz quando ele escreveu o Manifesto. Então, o Manifesto ele vai beber em teorias, inclusive de intelectuais europeus, mas ele vai, de uma maneira bastante original, porque é um texto muito, muito eloquente, muito original, um texto vibrante. Quando você lê o manifesto, você fica animado. Ele vai propor uma arte brasileira, e ele vai falar assim, olha, nós somos o novo, nós somos o moderno, e a gente não vai se opor a essa civilização moderna industrializada europeia ou norte-americana, mas a gente vai fazer isso à maneira do Brasil, assim, tentando se simplificar. E durante o manifesto, o Oswald, tentar contar de forma metafórica, com metáforas, a história do Brasil, e vai associar figuras históricas do Brasil, os padres Vieira e Anchieta, a mãe dos Gracos, a corte do João VI, a moral da cegonha, a potência mítica do Jabuti, Guaraci, Jaci, a cobra grande, ou seja, ele vai também constituir um passado mítico do Brasil, uma idade de ouro, quando o Brasil ainda não tinha sido colonizado, quando o Brasil ainda era ingênuo, ainda era original, ainda não tinha sido contaminado pelos elementos e pela perversidade do mundo ocidental europeu. No manifesto, maravilhosamente, ele começa assim, vou citar um pouquinho do manifesto, só para quem está nos ouvindo ter um pouco da ideia. Então, Manifesto da Poesia para o Brasil. A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Vejam, essas primeiras linhas do manifesto já trazem essa evidente louvação das nossas características, e chega a citar um compositor alemão, inclusive de quem Hitler era fã, e fala que esse compositor alemão, conhecido pela sua erudição, ele submerge ante os cordões de Botafogo. Ele diz, com todas as letras, que o Carnaval do Rio de Janeiro é o acontecimento religioso da nossa raça. Ou seja, o Oswald é absolutamente espirituoso, genial, quando ele escreve o manifesto. E, para citar só a assinatura do manifesto e perceberem como que é também uma espécie de carta de fundação da nossa arte, ele assina Oswald de Andrade, em Piratininga, o nome original, o nome indígena de São Paulo, e coloca lá, ano 374, da deglutição do bispo Sardinha. Gente, o bispo Sardinha era um prelado português, um religioso português que veio ao Brasil e foi comido pelos caetés. Os caetés eram antropófagos e eles o devoraram em 1556. Daí a associação, evidentemente, dá o Manifesto da Semana de Arte Moderna como se fosse uma manifestação antropofágica. Mas, é claro,
no sentido metafórico, de maneira que nós, brasileiros, como antropófagos que somos, a gente deglutiria, a gente comeria essas influências e digeriria essas influências. E quando a gente explicitasse, ou a gente colocasse para fora esses processos, a gente traria de uma maneira nacional, de uma maneira nossa própria. Outro expoente importante e muito conhecido desse modernismo, mas já escrito em 1928 para a primeira revista, de fato, a primeira revista modernista, é a poesia do Drummond, que chama No Meio do Caminho. Então, ele escreve essa poesia para a revista de Antropofagia, que seria publicada em 1928. Esse poema, eu lembro a minha avó, quando era viva, questionando esse poema, achava esse poema feio, esse poema sem sentido, esse poema que não tem rima, que não tem método, que coisa estranha, que poema quadrado, que poema que me deixa desconfortável, e, evidentemente, isso era uma das intenções do genial Carlos Drummond, meu conterrâneo. Então, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É fato que o Drummond depois complementa o poema, dadas as críticas violentas que recebeu. Mas, assim como Drummond, vários outros artistas modernistas, chamados modernistas, foram violentamente atacados. A gente tem que falar também, é claro, do Villa-Lobos, que participa da semana como grande compositor, que vai dar um caráter erudito para a música produzida no Brasil. Mas, para finalizar minha intervenção, eu vou dizer do quadro hoje mais valioso das artes plásticas do Brasil, chamado Abaporu, um quadro genial, pintado pela Tarsila do Amaral, também no ano de 1928, não por acaso o mesmo ano onde sai a revista. Abaporu significa literalmente, a partir de uma interpretação do Tupi-Guarani, homem que come gente, canibal ou antropófago, ou seja, uma referência também ao manifesto antropofágico, a antropofagia proposta pelos modernistas. Portanto, hoje, o quadro mais valioso das artes plásticas do Brasil, o Abaporu, é um quadro modernista, e ele, quando você vê o quadro, ao contrário da pintura que era a pintura clássica, dita erudita, europeia, que se aproximava da realidade, o Abaporu apresenta uma mulher com braços e mãos gigantes, que tem claramente uma inspiração no trabalhador e na trabalhadora brasileira, de traços mais endurecidos, mais rústicos, dada a sua vida de trabalho. Portanto, a Semana de Arte Moderna é um dos momentos de celebração do que se constitui ainda, como a gente já vem dizendo nos nossos encontros, de um Brasil que se pretendia novo, de que se pretendia original, que não negava a sua origem indígena, nem africana, nem a influência europeia que recebeu, mas que se propunha como um portador desse século XX, da modernidade. E, é claro, esse portador agora, se lá na nossa proclamação da República, nas construções das nossas cidades, havia uma preocupação com a arquitetura e o urbanismo dessas cidades. No caso da nossa vanguarda artística, dos nossos artistas que estavam pensando o mundo e a arte brasileira naquele momento, significava produzir uma arte brasileira independente da arte europeia, uma arte que eu vou arriscar dizer, uma arte não anti-imperialista, no sentido mais radical da expressão, mas uma arte que queria ultrapassar, queria superar o imperialismo, queria colocar o Brasil na posição de uma nação independente, uma nação soberana, uma nação que tinha a sua própria escola de artistas. E, evidentemente, junto com isso, na política a gente tem também um movimento importante a ser dito, de que há também a busca por uma renovação política, até do ponto de vista da participação, com o aparecimento das sufragistas, e no caso do Brasil, da Miguelina, e esses movimentos eles estão acontecendo um do lado do outro, estão acontecendo ao mesmo tempo. Portanto, a Semana de Arte Moderna e o modernismo é um marco genial da história brasileira, das artes brasileiras, da nossa Primeira República, e continua influenciando gerações de artistas no nosso país. Vida longa a Oswald, Mário, Tarsila, Drummond, a Pagul e a tantos outros maravilhosos, a
a Vila Lobos e a tantos outros maravilhosos que ousaram falar que o Brasil tem absoluta capacidade de produzir a própria arte a partir dos seus elementos. Vida longa a eles, e por isso se aproximam tanto de nós trabalhistas. Mas agora eu deixo com o meu caro colega Wendel, porque, meu querido, você pode contribuir comigo e continuar a falar aí desse contexto da década de 20 e 30 e partir para a questão política, da organização política propriamente dita? Está com você, meu amigo. Então a gente mata no peito, vai de voleio, porque realmente os anos 20 foram os anos bastante turbulentos. Tivemos o ápice do movimento tenentista, reforçando, fora isso ocorreu na Coluna Prestes, que foi um movimento generoso no ápice do tenentismo, onde, além da coluna Miguel Costa Prestes, uma série de brasileiros liderados por Luiz Carlos Prestes, naquele momento capitão de artilharia, percorreram 25 mil quilômetros, dando 11 estados do país, para descobrir, na verdade, e o mérito dessa coluna foi descobrir a dura realidade do Brasil, que muitas vezes a grande imprensa dos grandes centros, como o Rio de Janeiro, naquela época, Distrito Federal, e São Paulo, sequer conheciam na pena e da caneta dos jornalistas e dos seus respectivos intelectuais. Então, esse foi talvez o grande mérito do movimento tenentista, através da Coluna Prestes, naquilo que a gente tinha, o Brasil de outrora imaginário, pela literatura, pelas artes, e o Brasil real, que os tenentistas passaram a colocar nas suas agendas. Por outro lado, o que a gente não citou foi, embora, aliás, foi citado anteriormente, mas de uma forma muito rápida, foi exatamente o engendramento do movimento operário. O movimento operário esse que contribuiu muito para a agenda política e ideológica do trabalhismo brasileiro. Por quê? Porque, como foi bem dito aqui, mas ainda de forma sintética e objetiva, além dos brasileiros, trabalhadores pobres brasileiros e os recém-libertos escravos, a partir da abolição da escravatura em 1838, você tinha um forte contingente de portugueses no Brasil, imigrantes espanhóis, com uma tradição política e com a contribuição anarquista, italianos, onde havia também uma presença forte de anarquistas. Também você tinha a imigração alemã, a imigração também de japoneses, e fora também uma coisa que agora só está sendo recentemente estudada, a perseguição massiva dos judeus Ashkenazi através dos pogroms, principalmente, não só na Polônia, mas principalmente na Rússia e hoje no território ucraniano, que motivaram muitos deles a migrarem e forçar a sua migração para territórios como os Estados Unidos e principalmente na América do Sul, em países como a Argentina e o Brasil. E a partir da presença massiva desses quadros, é que você vai ter também uma inserção deles no interior do movimento operário. Sendo assim, esse movimento operário, que começa a estar nascente e crescente, ele vai se avolumar a partir do momento que o Brasil amplia o número de indústrias, né? Vale atentar que na década de 20 o Brasil já tinha em torno do contingente de praticamente quase 30 milhões de habitantes, mas só que em contrapartida você tinha apenas pouco mais de 250 mil trabalhadores, 250 mil operários que estavam presentes nas indústrias. E principalmente essas indústrias ampliaram em face da Primeira Guerra Mundial, e que por conta das economias europeias estarem comprometidas com a indústria belicista, nós, inclusive, seja Brasil, Argentina ou outros países em desenvolvimento, que estavam na terceira fase da Revolução Industrial, passam a fazer, através da substituição das importações, o desenvolvimento da indústria brasileira, automaticamente que vai crescer o movimento operário. O movimento operário ele vai ter, a priori, a divisão entre dois grupos. O maior deles era o movimento reformista, conhecido e apelidado pelos seus adversários como os amarelos. E a característica dos reformistas era que deveria se depender a agenda do movimento operário, mas que os trabalhadores tivessem os seus representantes no parlamento para colocar legislações voltadas aos interesses da classe operária. E, por conseguinte, a greve seria
o último instrumento de reivindicação caso essas legislações propugnadas pelos parlamentares que representavam os operários, caso elas fossem reprovadas no parlamento. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo eram os anarco-sindicalistas. Como muito bem o Henrique Batista colocou, diferente da concepção usual que o anarquismo é na verdade, uma linha ideológica, uma corrente política que só gera baderna, só gera corrupção, não, pelo contrário, eles criam que através da ação direta da classe operária organizada em seus sindicatos, eles poderiam fazer a sua luta econômica e, numa etapa posterior, romper o sistema para construir uma sociedade autogestionária sobre o comando dos operários. Qual é a diferença dos anarquistas dos comunistas nessa modalidade do anarco-sindicalismo? Os comunistas, eles aceitam a luta política representada no seu partido, enquanto os anarquistas negam a luta política, e isso era um grande problema para os anarquistas, pois na hora, muitas vezes, de ganharem as greves e romperem grandes greves gerais, o problema, qual é a liderança? Quem é que vai nos conduzir? Como é que vamos tomar o Estado? Mas eles negavam a luta política, negavam o Estado, negavam a igreja, negavam as instituições, então eles se tornaram alvos e presas fáceis do poder constituído pelas grandes oligarquias. Então, é a partir daí, a priori, que surge essa disputa entre essas duas correntes, principalmente na década de 1900, e aí, 1910, ainda tem, pasme, um certo recrudescimento. Aí vocês vão falar, mas a greve de 1917, em São Paulo, com Rio de Janeiro, depois de 1918, 1919 no Rio Grande do Sul, 1917, as outras greves sucessivas na Bahia e em Pernambuco, mas explico eu a vocês. Pois bem, havia a lei chamada Lei Adolfo Gordo, no final da década de 1900, feita por um senador paulista, naquele momento deputado federal, pelo estado de São Paulo, chamado Adolfo Gordo, em que ele criminalizava todo e qualquer movimento considerado uma ameaça à paz e à ordem social. E dentro desse bojo, os próprios operários eram tidos pelas oligarquias como uma ameaça à ordem social. Qualquer demanda, como vista, por exemplo, numa frase espetacular do Washington Luiz, eram tidos como caso de polícia, todas e quaisquer reivindicações sociais. Então, diante dessa criminalização, como nós tínhamos as maiores lideranças do movimento operário, quadros oriundos do exterior, principalmente da Espanha, da Itália e de Portugal, e, claro, o outro alemão, o judeu, automaticamente esses foram repatriados, foram colocados para o exterior, foram banidos do Brasil. Né? Há uma estatística, inclusive, do historiador Cláudio Batalha, em uma das suas obras clássicas, que mais, de acordo com seus dados, dentro desse processo da Lei Adolfo Gordo, mais de 500 lideranças sindicais, ativistas, operários, foram simplesmente expulsos do Brasil. Então, esse é o dado. Por isso que há um refluxo ali de 1910, 1912, 13, 14, até chegar ao ápice, 1917, onde rompe a greve geral de São Paulo e que isso iria pipocar em várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, a greve na Bahia, né, em Salvador, a greve em Recife e assim sucessivamente, no Rio Grande do Sul também. Só que a diferença é que a maioria das oligarquias levavam no pau, na bordoada, no cacete. Diferente do Rio Grande do Sul, pasme, onde quem era conhecido pelo famoso dito autoritarismo, Borges de Medeiros, vindo de uma oligarquia tradicional, ele, membro do Partido Republicano Rio-Grandense, aí retomamos o que o Francisco colocou muito bem, ele conseguiu negociar com os operários, inclusive com pactos e medidas benéficos à classe trabalhadora, mesmo com todas as limitações existentes na Primeira República. Né? E mais ainda, dentro desse processo, dentro do Partido Republicano Rio-Grandense, haviam líderes operários socialistas, que inclusive ocuparam o papel de intendentes. Né? Ou seja, isso é um grande avanço para o processo político excludente da Primeira República. E a partir desse processo, tendo um ascenso das greves gerais e as disputas entre reformistas e anarquistas, você tem uma grande derrota dos anarquistas com as greves gerais,
E a partir daí, com a vitória da Revolução Russa e com o advento do êxito do bolchevismo sob a liderança de Vladimir Lenin, automaticamente isso repercute no Brasil. E repercutindo no Brasil, você começa a ter uma divisão interna entre os anarquistas e no processo entre 1917 e 1919 até 1922, há uma cisão no interior do movimento anarquista e nessa cisão se cria o Partido Comunista do Brasil. PCB, Partido Comunista do Brasil, leia-se, Partido Comunista da Seção Brasileira da Internacional Comunista, a Comintern, criada em 1919 na União Soviética. E qual é a característica, para terminar essa minha abordagem sobre o movimento operário, que depois estaria sendo perseguido já em 1926 com a famosa Lei Acelerada de Aníbal de Toledo, né? Qual é a característica que difere o Partido Comunista no Brasil, em 1922 fundado, mais especificamente 25 de março de 1922, em comparação a outros partidos comunistas a nível mundial? É porque a maioria dos partidos comunistas vieram das cisões dos sociais-democratas, dos partidos trabalhistas, né? Dos partidos socialistas, mas hegemonicamente eram chamados de partidos social-democratas ou trabalhistas, que eram oriundos do movimento operário organizado, ali na década de 1860, 70, 80, 90. No Brasil, não. Olha só a ironia. O Partido Comunista surge na cisão dos anarquistas que tinham uma presença ativa, ainda que minoritários, no movimento operário. Sendo assim, foi muito bom falar com vocês. E aí eu aproveito, passo a palavra para o Henrique Matisse e para o professor Francisco Forró, principalmente expressando aquela máxima bem lembrada do Xande de Pilares, gratidão. Todo o poder aos soviéticos, dizia Lenin. É interessante essa viagem que a gente faz pelos anos 20, anos de muita intensidade, de muita mudança, né, como lembrou aqui o professor Francisco do poema, né, há uma pedra no caminho, e o trabalhismo é uma pedra no caminho até hoje das classes dominantes brasileiras. Com Vila Oswaldo de Andrade, Amaro de Andrade, a Pagu, a Tarsila Noronha. Olha que interessante, a Semana de Arte Moderna em 22 é o mesmo ano de nascimento do grande antropólogo, o maior intérprete do Brasil, Darcy Brasileiro Ribeiro de Montes Claros para o Mundo. Darcy nasceu no dia 26 de outubro de 1922, ano da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Então, você vê que a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que é um mergulho na brasilidade, né, no sagrado carnaval, né, nós temos, né, Darcy Ribeiro nascendo como seu maior intérprete. Então, foi muito bom esse encontro de hoje. Até a próxima, a história do trabalhismo. Grande abraço. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal